Boa tarde, meus caros. Bom, então, com muito prazer, nós temos agora, nessa parte da tarde, um painel específico, cujo título é Benzeno, 30 anos da portaria SST, número 14, de 1995. E para falar de um tema, esse tema tão polêmico e que permeia uma parte técnica científica e uma legislação muito ampla, nós temos 3 convidados para tratar desse tema, tratando de óticas diferentes, mas que convergem para esse ponto tão importante. E, para nós começarmos o nosso debate, eu quero convidá-los aqui, eu quero chamar ao púlpito a doutora Ana Cláudia Lopes de Moraes para tratar do tema limite de exposição ocupacional versus o valor de referência tecnológico do benzeno, aspectos técnicos e científicos. Seja bem-vinda, minha cara doutora Ana Cláudia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Melhor. Se eu me achar aqui, né? Tá joia. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Então, eu e Fátima estávamos conversando que é um desafio a gente falar tanta coisa em tão pouco tempo, né? E tentar transmitir para vocês, né? Então, eu vou dar sequência aqui usando os conceitos que a Fátima apresentou para vocês, né? A doutora Fátima. Bom, vamos falar de VRT versus LEO. LEO todo mundo aqui conhece, né? Mas VRT, quem não é da área, quem não trabalha com isso, como é um conceito no Brasil utilizado exclusivamente para o benzeno, quem não trabalha com esse agente não conhece bem esse limite. Mas agora essa discussão com a revisão das normas tem se estendido também para outros carcinogênicos, né? Então, por isso que é importante, relevante, a gente estar trazendo essa discussão para os especialistas. Então, vou começar falando um pouquinho do conceito do VRT, né, e da origem dele, né? Então, o VRT é o valor de referência tecnológico, né? Ele foi instituído no Brasil no anexo 13A da NR15 em 1995 e foi definido, na ocasião, como um valor, né, o VRT se refere à concentração de benzeno no ar considerada exequível do ponto de vista técnico, definido em processo de negociação tripartite. O VRT deve ser considerado como uma referência para os programas de melhoria contínua, é obrigatório, sendo, portanto, um limite, mas não exclui risco à saúde, né? E, na ocasião, foram estabelecidos valores diferenciados para setores empresariais, né? 2,5 ppm para as indústrias siderúrgicas e 1 ppm para as outras indústrias. Ora, como vocês viram que a doutora Fátima falou, até agora ela não falou nada com relação a essa questão de valores diferenciados, né? Porque ela está tratando de limites que têm, com base, estudos científicos que definem valores de proteção ou estimativas de risco, né? Então, essa é a principal diferença, né, entre o VRT e os limites. Esse VRT ele foi instituído no Brasil, inspirado no modelo alemão da ocasião, né, em que existia lá na Alemanha o TRC ou TRK, se for em alemão, né, que é a concentração de referência técnica. Então, eles são equivalentes, né? Eles eram definidos também com base no processo de negociação e com base na execuibilidade daquele limite. Ele tem base tecnológica, por quê? Porque ele depende da tecnologia produtiva e da tecnologia laboratorial para se medir e quantificar aquilo. Então, é um limite que, diferente de todos os que a doutora Fátima apresentou, não tem nenhuma relação. Por isso, aquela questão de falar que não exclui risco à saúde, não exclui nem inclui, porque não tem, simplesmente não tem relação com risco à saúde. Relação direta, como foi mostrado pela doutora Fátima, que os LEOs têm, né, que é a base deles, da construção deles. Portanto, não se pode inferir sobre risco, né, a partir do VRT.
E, em 2005, a Alemanha fez uma análise crítica. Vocês estão vendo, né, que a doutora Fátima mostrou que foi um processo evolutivo e que está evoluindo muito rapidamente. Cada momento a gente vê mais coisa, sempre nessa direção da ciência e da tecnologia, em busca de valores mais protetivos, né? E a Alemanha fez uma análise crítica interessante em 2005 e já estava se discutindo o modo de ação carcinogênico e ela reviu seu modelo e aboliu o TRC na Alemanha nesse ano. Ela fez uma comparação com quais os limites que existiam no sistema alemão da ocasião. Tinha a concentração máxima permitida, que é aquela que a doutora Fátima estava mostrando, que pressupõe um limiar de efeito, né, substância que pressupõe um limiar de efeito, e que, portanto, em tese, não teria nenhum risco residual, que eram os limites baseados em saúde. E o TRC, que dependia da melhor tecnologia disponível na ocasião. Que tecnologia? Tecnologia do processo produtivo e tecnologia laboratorial para avaliar, né? Ele tinha relação com execuibilidade técnica, né, e com negociação. Quais os valores propostos? Por outro motivo, nós temos o VRT no Brasil diferenciado por setor produtivo, porque interessava, o VRT se baseia na condição daquele setor chegar àquele nível que foi acordado, né? Então, ele é baseado nesses preceitos, né? Enquanto na análise crítica, eles identificaram fraquezas nesse modelo, né? Que seria, por exemplo, alguns fatores desses, que esses valores eram tidos, como são limites, porque eram legalmente estabelecidos, eles eram tidos como, da mesma forma, seguros e não traziam a diferenciação, né? Não traziam o incentivo para a redução. Uma vez cumprido o limite legal, não havia incentivo nem meta definida claramente para essa redução, né? E o mais significativo, a doutora Fátima mostrou que os agentes carcinogênicos não são iguais. E eles têm potências carcinogênicas diferentes, eles têm riscos residuais diferentes, e esse modelo não via isso, não enxergava isso. E isso é um problema para o gerenciador de risco, né, na hora dele fazer a sua priorização, definir seus recursos, né, estabelecer níveis de proteção. Então, essas desvantagens, associada à falta de transparência, quais são os critérios para se definir qual vai ser o limite para cada setor produtivo, né? Então, tinha pouca transparência a respeito disso. E aí eles propuseram um novo modelo com base nesses conceitos que a doutora Fátima apresentou, né? E esse conceito trazia um critério uniforme, né? Não é porque um setor não tem condição que ele de tecnológica naquele momento que vai se dizer que pode ser admitido determinado limite e tudo mais. Ele precisa ter uma regra clara de proteção, né? E o critério tem que ser uniforme e consistente, né? E tem uma relação de que quanto maior o risco daquela exposição, maior tem que ser a pressão, a agilidade, tudo que o gerenciador de risco sabe para priorizar aquele controle, para aqueles que são piores. Como é que Fátima falou? Não me lembro o termo que ela falou aí, mas, assim, os que são os piores, né, os mais críticos, que serem tratados antes e conhecer que risco que está sendo submetido o trabalhador, né? Que riscos residuais são esses. Então, a pressão para minimizar a exposição, ela é proporcional ao risco nesse caso. E aí, a gente tem uma mudança dessa abordagem, inicialmente baseada no perigo, que a doutora Fátima colocou, né, que também são abordagens que são usadas para classificar carcinogênicos de acordo com o perigo. Por exemplo, da IARC. A IARC faz uma classificação binária, se é carcinogênico para humano ou não, possível, provável, enfim. É uma classificação binária, quando esse novo modelo, não. A doutora Fátima mostrou o modelo do Scoville, e existem outras classificações, né, e que classifica para além da classificação do perigo, que tudo isso aqui do IARC, né, do REACH, tudo isso é levado em consideração para a gente compreender o perigo. Mas, a partir daí, se classifica de acordo com o modo de ação. Então, a gente tem uma segunda classificação para fins ocupacionais e de derivação de limites, né? E essa abordagem é a que utiliza o modo de ação, né? E ela, o que ela pretende? Ela pretende
responder perguntas que são importantes, né? Existe o potencial cancerígeno nas condições de exposição, reais de exposição. A gente sabe que alguns carcinógenos precisam de, alguns não genotóxicos precisam de doses altíssimas de toxicidade aguda. Aquilo é fato no ambiente de trabalho? Não é? Então, essas perguntas precisam ser respondidas. Quais são os mecanismos? Tem outros mecanismos? Ela demonstrou também que, por exemplo, o benzeno tem um modo de ação complexo, né? É possível estabelecer valores que protejam os trabalhadores dessa carcinogenicidade? E aí trabalhou-se nesse sistema que institui limites baseados em saúde e no risco. E aí nós temos uma mudança de paradigmas, que antes todos os carcinogênicos eram vistos da mesma forma. Como eu vou priorizar se tudo é igual, né? Então, todos eram iguais. Como eu vou tratar diferenciado? Que risco, de fato, eu estou deixando os trabalhadores? Eu posso permitir ou não posso permitir? Para uma visão de que eles são diferentes e precisam ser vistos um a um, com todo esse critério que a doutora Fátima colocou. Não são iguais e, atualmente, não são tratados de forma igual. Né? E aí a Alemanha mudou seu conceito, né, em 2005, e passou de uma abordagem baseada na tecnologia para uma abordagem baseada no risco. E instituiu isso nos seus instrumentos legais, que são os TRGS, né, são as regras técnicas lá que é a legislação. No caso dos agentes carcinogênicos, é o TRGS 910. Né? Então, isso está, esses conceitos, essa teoria toda que a doutora Fátima falou, está sendo aplicada, de fato, na derivação de limites que estão sendo incorporados às legislações dos países. Né? Então, a partir daí, para aqueles carcinógenos genotóxicos diretos, né, se estabelece os níveis de riscos, que esses sim são negociados na sociedade, como é na área ambiental, como no Brasil a gente tem essa definição para a área ambiental, para remediação, para tudo mais, e a partir daí são estabelecidos que tipos de medidas de controle e a urgência do estabelecimento dessas medidas de controle. Então, é um sistema que ele tem um conceito, ele tem métodos previamente definidos, e ele tem instrumentos e chega num processo de avaliação de fato de risco, como foi colocado. E a União Europeia também introjetou isso, não só a Alemanha, mas a União Europeia trabalha com esse sistema e ela incorporou isso no seu rito regulatório regular, né, para estabelecer os limites de exposição ocupacional a agentes carcinogênicos na Europa, que tem sido considerado pilar para a proteção dos trabalhadores. Lá é uma das prioridades da União Europeia o controle de carcinógenos no trabalho. Né? E esse modelo, ele prevê uma avaliação científica, ele é multi-etapas, começa com a seleção dos contaminantes e prevê uma recomendação científica. Tem comitês técnicos, tanto a União Europeia quanto países de referência, acho que a maioria, ou todos, sei lá, já tem, né? Tem seus comitês técnicos independentes de especialistas que fazem todo esse trabalho que a doutora Fátima mostrou. Né? Então, a União Europeia tem a ECA, que tem ligado a ela o RAC, que é o Comitê Técnico de Assessoramento, e eles produzem um material que é encaminhado para consulta pública. São vistas as sugestões, respondidas uma a uma, publicizado. Tudo é transparente. Todos os critérios para derivação são transparentes. Todo mundo pode ler e entender esses critérios. Depois, isso passa por um processo de negociação tripartite, em que começa a avaliar a execuibilidade, aí sim, avaliar a execuibilidade e impactos. E depois segue para uma avaliação de impacto e segue o rito até a publicação no Diário Oficial como uma diretiva da União Europeia. Esse processo, para cada agente, leva em torno de 12 a 24 meses. É muito rigoroso e tem 2 pareceres técnicos de fato. Né? O primeiro, que é o relatório científico que a ECA produz, que encaminha para o RAC, que olha esse e tudo mais que ele quiser, e faz a sua recomendação com a proposta ou do valor limite com base em saúde ou da curva exposição-risco, que vai derivar o outro modelo. Esse modelo europeu passou por uma análise crítica que tivemos a oportunidade de participar, né, Gilmar?
né, tripartite, em que a academia também participou, né, foram empregadores, trabalhadores, governo da União Europeia e dos países e academia, né? Tinha lá pessoas que são da academia que trabalham com isso, né? E eles mantiveram esse sistema, fizeram uma análise crítica, pensaram nas melhorias, né, desse modelo e que ele atualmente foi considerado o mais eficaz para a vigilância em saúde. Isso gerou um relatório técnico que está disponível na internet também para todos verem. Principais pontos é que a União Europeia vai investir nessa derivação de limites para a proteção dos trabalhadores, isso é prioridade para eles, né? Vão continuar usando essa abordagem baseada no risco, definiram pontos de melhoria, né? É possível uma harmonização e uma metodologia comum, mas essa metodologia tem que ver as particularidades dos países, que, por exemplo, os níveis de risco, né, definir, e as metodologias, e que esses comitês técnicos, né, o SCOI, agora a ECA e o RAC, o comitê da Alemanha, da Holanda, né, o DEC, são instituições de referência. O benzeno passou por todo esse processo na União Europeia, está disponível cada etapa dessa na brochura, e mostrando o processo de derivação, todo esse processo, tudo está disponível online no site lá da ECA. E se estabeleceu um valor limite de 0,2 ppm. Né? A Alemanha também fez a sua derivação, fez antes, né? Isso é da União Europeia, a Alemanha fez a sua derivação. Na ocasião, né, foi até apresentado aqui para a gente, no Seminário Brasileiro de Benzeno, em 2012, que eles fizeram uma avaliação prós e contras para a definição do modo de ação, que tinham dúvidas, permaneceram as dúvidas, e como a doutora Fátima falou, pelo princípio da precaução, eles fizeram como se fosse borderline e derivaram em razão do... fizeram a extrapolação linear, né, e derivaram o limite do benzeno com base no risco. 2 anos depois, o DECOS, da Holanda, fez também sua derivação. O DECOS é muito epidemiológico, usa muitos dados, mostraram para a gente também a robustez da sua avaliação, definiram por um modo de ação genotóxico indireto, como a doutora Fátima falou, secundário, né, é a mesma coisa, e definiu o seu modo de ação e viu que foram fenômenos com limiar. E, a partir daí, derivou daquele jeito que a doutora Fátima colocou. Como eles tinham muita informação, muito dado, muita robustez, os fatores de incerteza deles foram muito baixos. Né? Também, a ECA, naquele processo regulatório europeu, também chegou à conclusão de que o modo de ação carcinogênico do benzeno é genotóxico indireto com limiar de efeito. Só que fez uma derivação em que pesou muito mais nos fatores de risco por conta da insegurança. Também era o primeiro pacote que a ECA e o RAC estavam fazendo dessa derivação. Então, eles foram mais protetores e definiram isso. Um tempo depois, no processo de discussão tripartite, foi também definido pelo setor empresarial lá um grupo de especialistas que fez avaliação. Esse grupo de especialistas definiu também por um modo de ação genotóxico indireto e derivou um limite semelhante ao do DECOS, né, de 0,25. Todos esses últimos comitês concordaram com o modo de ação genotóxico indireto e definiram seus limites, como a doutora Fátima falou, diferentes por conta daqueles itens que ela falou. A CGH, por sua vez, né, no documento técnico, a gente ainda discute, né, já botei mais minhoca na cabeça dela hoje, que o documento técnico não explica como eles chegaram aqui. Eles fazem uma revisão, o único lugar que tem alguma coisa é esse início aqui, em que coloca as referências, né? E aí a gente infere, né, que possa ter relação com um dos estudos, mas tem um intervalo de confiança que não dá confiança. Mas a gente não sabe, né? Diferente dos outros que têm uma transparência maior, a gente não chegou ainda à conclusão de como eles chegaram nesse valor, né? Como ela falou, eles não usam essa metodologia, diferente dos outros comitês, eles não têm a metodologia publicada, né? Você tem que ler cada documento para ver como que eles fizeram, não tem previamente publicada. E aí, estou precisando correr, né? Então, por fim, nós temos tipos de limites diferentes, como gosta o Gilmar, né? O limite
tecnológico, com base tecnológica. Por que é limite? Porque é legalmente definido, tem que ser obedecido, né? E ele é negociado com base na tecnologia produtiva, né, com base na tecnologia, e aqueles com base na ciência, que são com base em saúde e no risco. E é isso que a União Europeia está utilizando. E comparando esses dois tipos de limites, a gente entende que, para um processo de avaliação de risco, o LEO ele é extremamente superior, não tem comparação, porque ele é estabelecido com base técnico-científica, com metodologia definida, né, com base na ciência, com base no modo de ação que tem sido optado aí pelos países, né, e pelo bloco europeu como um caminho bom, né? Ele consegue estabelecer níveis seguros e, quando não consegue, o risco residual é claro e evidente, né? Para que se possa fazer as medidas de proteção dimensionadas para esse risco. Tem transparência no método, na forma de cálculo, né? E está alinhado com todos esses paradigmas atuais, né? Então, é um critério objetivo, alinhado com todos, né? Que todo mundo consegue compreender. E além disso, né? Ele atende melhor a NR1, que diz que a gente tem que fazer severidade e probabilidade. A probabilidade a gente faz utilizando o LEO para fazer essa probabilidade. Também é mais eficaz para dimensionar as medidas de controle, por exemplo, a proteção respiratória, né, para definir e para dimensionar essa proteção respiratória, né, e as outras medidas de proteção. Então, nós entendemos que a superioridade do LEO sobre o VRT nos dias atuais é inequívoca. E é assim que a União Europeia, né, enfim, os países têm se comportado. Na nossa revisão das NRs, né, a NR1 ela traz essa atualização com base no modelo europeu. A discussão dos anexos de químicos também traz o modelo europeu como referência, né? E o modelo europeu implica num limite de exposição ocupacional, né, quando é possível. E no caso do benzeno nós já vimos que é perfeitamente possível. A discussão é como vai ser essa derivação, né? Enfim, então a gente entende que essa evolução técnico-científica, ela nos dá base suficiente para evoluir na proteção, né? Com tudo isso, não se justifica, né, manutenção do risco do VRT em detrimento do LEO. Nós temos ouvido aí lido e ouvido algumas coisas dizendo que a proposta de limites carcinogênicos na NR, ela é o VRT, porque é negociada e tal. Não tem nada a ver, porque a gente já viu que o VRT não é isso que está se olhando. Se a gente está trazendo, né, como experiência, o modelo europeu, está trazendo de lá, inclusive, os valores limites, né, nessa discussão tripartite, né, a gente usou aí, na maioria das vezes, a moda, né, o mais comum lá, que passa por todo aquele rito regulatório, né, é diferente da CGH, que é uma ONG que não tem comprometimento com a execuibilidade, ela mesma declara isso, né, não tem essa avaliação de impacto, a avaliação de execuibilidade, que tem no outro modelo, que não é a sua base, mas tem, a base é científica, né? Então, assim, o estado atual do conhecimento, que está crescendo, está evoluindo muito rapidamente, né, nos mostra que a gente tem que evoluir, a gente tem que começar a conhecer, entender, para evoluir na proteção, à semelhança do que a União Europeia está fazendo, né? O evento que nós fomos lá foi um evento né, que tinha a Comissão Europeia, membro da Comissão Europeia lá, mostrando, sinalizando o interesse na proteção. E os trabalhadores que estavam lá, completamente engajados, e publicam sobre isso. É outra realidade, né, Gilmar? Assim, então, é possível. Quando a gente tem informação suficiente para a derivação de um limite de exposição ocupacional, não tem como preferir o VRT, que não tem nenhuma relação com isso. A gente fica no escuro. Ele já teve sua aplicação no passado, quando a gente tinha lacunas de informação. Ainda pode ter algum caso excepcional em que a gente precisa ter algum critério, né, para algum carcinogênico em que a gente não tem informação suficiente. Mas, para aqueles que têm, não se justifica, pela prevenção, a utilização do VRT.
Né? Então, é isso aí. Entendemos que o Brasil precisa evoluir nesse sentido da proteção, né? Precisa se apropriar desses conhecimentos, né? E que isso se transforme em saúde para os nossos trabalhadores. Mais saúde, né? Mais proteção para os nossos trabalhadores. Recebemos uma quantidade boa aqui de perguntas. Eu vou direcionar, então, uma para cada um de vocês, meus caros. Agora, doutora Ana Cláudia, vamos lá. A questão é, a adoção do VRT no Brasil não contraria a CLT, porque exige claramente uma definição de um limite de tolerância. Se sim, não temos aí um abuso ou insegurança jurídica, já que nós não temos um limite de tolerância, mas sim um valor de referência tecnológico? Eu também acho. Não, gente, brincadeira, mas essa é difícil. Essa é difícil. Respira, respira, doutora, vamos lá. Como diz um amigo meu, se fosse fácil, não precisava da gente, né? Nunca tinha pensado sobre esse aspecto da CLT, né? Realmente, ela diz que tem, e não me lembro de ter alguma... não me lembro de ter alguma salvaguarda que pode ter alguma coisa diferente. Realmente, não me lembro. Né? Porque, como a gente está falando, o VRT é um limite, porque ele está legalmente instituído. É obrigatório, então ele é um limite. E ele realmente... Nunca me ocorreu isso. Realmente... porque no artigo 189 da CLT fala-se dos limites de tolerância para a caracterização do adicional de insalubridade. Uma questão... É uma questão... mas, assim... Vou estudar sobre esse aspecto, porque, de fato, realmente, ela não tem... Você tem... Os universitários que são da... porque as pessoas... Por que acontece? As pessoas dizem que o benzeno não tem limite no Brasil. Mas tem, gente. Claro que tem. Tem o VRT. Ele é um limite. Ele é um limite legal, ele é um limite com base tecnológica, só não é um limite como é o Léo, mas é um limite. Então, é um limite, mas realmente... O Léo, né, agora a nossa legislação, isso é tão relevante que foi até a nossa bancada que levantou essa questão na discussão da revisão dos anexos, né, novos anexos da DNR 9 e 15, porque exatamente por conta dessa chamada da CLT que fala de limite de tolerância. E a gente estava falando em Léo. Então, nós falamos dessa questão, olha só, a gente fala em Léo, fala em LT e tal. Então, assim, isso está ficando estranho, porque não é isso que está previsto na CLT. Fomos nós que alertamos, e aí vem um dispositivo lá fazendo equivalência. Para fins dessas NRs, o limite de tolerância previsto é o Léo. Né? Então, a gente fez essa costura pensando nesse aspecto. Pensamos assim, mas nunca tinha pensado no VRT. Desde mas vou pensar, gostei da dica. Valeu a dica. Sim, é uma questão polêmica. Pois é. Então, não pode falar que o VRT ele não está ligado com o risco de saúde. Isso é uma falácia. O VRT, olha só, ele está ligado com... Assim, ele não tem ligação direta com o risco. Por quê? Como a Fátima mostrou, para a gente ter uma ligação direta com o risco, a ciência é clara quando ela diz, eu só posso concluir sobre o que eu avaliei. E o meu desenho de estudo, ele tem que me permitir concluir sobre aquilo. Né? O VRT não olha para o risco, não olha para nada disso, não olha para todos esses conceitos que a doutora Fátima falou, não faz essa análise, não faz cálculo, não faz nada disso. Então, ele não olha para o risco, ele não pode concluir sobre risco. Só olha a execuibilidade, só olha a possibilidade dos setores empresariais. Então, assim... a lógica era que tivesse reduções, mas sem meta. Por exemplo, na Holanda, o modelo europeu ele estabelece como metas, os limites são meio metas. Por quê? Porque aquilo que eu quero alcançar para proteção, como na Europa, está escalonando, né? Mas assim, porque eu tenho visibilidade do risco que eu estou fazendo, eu estou quantificando isso, eu sei qual é isso. E o VRT não sabe nada disso. Então, realmente, ele não protege. Ele, por si, não protege, porque ele não olha para essa proteção e não te dá esse nível. Né? E aí, assim...
faz sentido que vocês falaram, tanto que a gente trouxe esse alerta e que a introdução do termo Léo, a gente está tentando tirar um pouco essa insegurança. Tá ótimo.